Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que venceu o Vitória por 2-0. Inclusive eu acertei o palpite, eu falei que seria 2-0 e foi 2-0 pro Mengão. E agora o Flamengo tá encostando no Palmeiras, que empatou com o Internacional. E olha só, os comentaristas do programa Jogo Aberto falaram sobre o Flamengo, essa vitória importante do Mengão. E também vamos analisar aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando aí sobre a situação, o momento da situação do Flamengo e preparação agora para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos para vocês as informações do Flamengo. Créditos, canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as informações do Flamengo. Um dos mais bonitos dessa edição do Brasileirão. O Flamengo venceu o Vitória por 2-0. Tá de novo cheio de esperança, de vontade, olhando para a competição com carinho. Antes de a bola rolar no Maracanã, em São Paulo, o Palmeiras empatou com o Internacional. Sabendo disso, o Flamengo entrou em campo disposto a se aproveitar desse tropeço e chegar mais perto do líder do Campeonato Brasileiro. A pressão inicial foi grande, com apenas 10 segundos. Carrascal teve a chance de marcar de cabeça. Samuel Lino tabelou com Arrascaeta, mas na hora da finalização, a zaga cortou. Mas aos 13 minutos, não teve jeito. Eric Pulgar arriscou de muito longe e fez esse golaço. Léo Pereira tentou repetir a dose, mas dessa vez Lucas Arcanjo salvou. Carrascal recebeu dentro da área, pedalou, mas concluiu mal. Um bom primeiro tempo da equipe de Leonardo Jardim, que poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior. E hoje a equipa mostrou que pode fazer aquilo que eu pretendo para a equipa, que é, pode pressionar alto, pode ser uma equipa em bloco, pode não deixar o adversário jogar e depois com bola pode o agredir várias vezes. Temos 20 finalizações hoje. Aí com certeza que o colega ali dizia bem, se nós em termos de eficácias fôssemos uma equipa um pedacinho mais eficaz, com certeza que hoje em dia tínhamos mais 20 ou 30 golos. Na etapa final, o ritmo diminuiu, mas mesmo assim, a partida seguiu controlada pelo Flamengo. Carrascal rolou para trás e Samuel Lino acertou a trave, até que já na reta final, Bruno Henrique, com apenas 5 minutos em campo, matou o jogo. Depois de 2 tropeços, o Flamengo voltou a vencer. Está a 6 pontos do líder Palmeiras. Vale lembrar que o rubro-negro ainda tem um jogo a menos. A gente sabia que jogando dentro de casa era importante, né? A gente conseguir esses 3 pontos junto com a torcida. A gente tem que pensar jogo a jogo. A gente fica feliz porque isso dá mais confiança pro nosso time, né? Já o Vitória perdeu a 3ª seguida no Brasileirão e segue sem vencer como visitante. Primeiro tempo o Flamengo bem superior, independente das condições, a gente não está aqui para esconder. A gente foi quase 70 e poucos % de posse, a gente teve muita dificuldade de jogar. A gente volta bem melhor, terminamos ali o segundo tempo com 51 a 49 de posse, a gente já começa a jogar, consegue, fizemos alguns ajustes no intervalo. E num contra-ataque a gente toma um gol do Bruno Henrique, né? Mas a gente segue sem vencer fora de casa. Temos que ser cobrados, somos cobrados e que queremos melhorar. As apresentações do Vitória fora de casa não são as melhores, até contrastando com o que o Vitória faz no Barradão, Cicinho. E era um jogo duro e difícil, o Flamengo precisava dar uma resposta para o torcedor, já tinha sido eliminado da Copa do Brasil pelo adversário, e aí o Pulgar começa resolvendo a fatura com um golaço, uma pintura, um dos gols mais bonitos indubitavelmente do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo conseguiu administrar o jogo. Golaço, realmente, Renata. Isso indubitável aí deve ser sem dúvida, né? Então, assim, indubitavelmente. Mas a gente variar o vocabulário um pouco. Exatamente. E assim, o Vitória também a gente tem que reconhecer, ok, tá tendo toda essa dificuldade, mas ele foi muito exigido no jogo da Copa do Brasil, né? Teve que correr atrás de um placar negativo de 2-0. Esse também foi golaço do Bruno Henrique? Foi. Foi, né? É bonito. Esses chutes cruzados assim é bonito, né? Peito o goleiro de pé, tenta. né? Peito de o Edmundo pé. fazia muito
isso daí, é difícil errar chute cruzado. Então quando a gente vê gol assim é muito bonito. E o Flamengo é superior ao Vitória. E jogando em casa, o Vitória está fazendo prevalecer muito bem o fator mando de jogo. Precisa somente ter esse equilíbrio fora, mas você sair de uma grande vitória da Copa do Brasil e já enfrentar o Flamengo é muito difícil também. Edu Dracena, o Flamengo mostrando o seu poder em casa. E vindo de uma semana de treinamento, porque não jogou no meio de semana, porque está fora da Copa do Brasil. Você pega um Flamengo que no primeiro tempo foi muito intenso, teve chance para até ampliar o placar, só que acaba pecando nas finalizações, entendeu? Por isso que é muito cobrado para isso. Aí quando entra no segundo tempo, acaba mexendo no time, né? O Paquetá retornando da lesão, o Bruno Henrique fazendo os gols também. Então o Flamengo é um time forte, sim, Renato. É um Flamengo que vai brigar, né, por título do Campeonato Brasileiro, a Libertadores também, tem um jogo duríssimo contra o Cruzeiro, né, ele acabou mexendo no time até mesmo para descansar para o próximo jogo, então o Flamengo fez o dever de casa e ganhou bem. É administrar as competições, não está na Copa do Brasil, mas tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, é um time que para qualquer adversário é complicado, né, Ronaldão? E o Vitória não conseguiu encontrar alternativas para superar o Flamengo. Ter feito o dever de casa, mas fora tem que achar o meio termo aí, pegar esse ônibus do Inter e levar para casa, sei lá, dar uma estudada. O Jair Ventura tem que dar uma olhada nisso aí. De novo, ele falou no Inter. Não, mas o Inter empatou com o Flamengo. Então, empatou com o Flamengo, então. Aí, o Inter empatou com o Flamengo, deixou o ônibus lá. Então tinha que usar esse ônibus para deixar dentro do gol, porque os caras soltaram de pombo sem asa aí em cima do Vitória, os caras de longa distância. Cicinho, e o gol? A bola nem gira, a bola vai parada assim, ó. E quase que o Léo Pereira faz um golaço também. E o Léo Pereira também. E o Pulgar já fez um gol assim, contra o Vitória lá no Barradão. Não, o Pulgar é uma felicidade rara, né? Um chutaço, lindo. Informações do Flamengo. Venceu nesta última rodada o Vitória por 2-0, se aproximou do líder Palmeiras e tem o confronto contra o Cruzeiro agora no meio da semana pela Libertadores. Pedro Henrique Torres chega agora com todas as informações. Pedro, seja bem-vindo. Bom dia pra você. Tudo bem, Natasha? Bom dia para você, beijo grande, abraço também aí, Donk, Jailson, beijos e abraços para todos que nos acompanham neste Sport Center. Ontem aqui no Maracanã, né, o Flamengo bateu o Vitória por 2-0, foi um pouquinho mais sofrido do que se imaginava, não pela atuação, porque o Flamengo perdeu muitos gols, jogou bem, principalmente no primeiro tempo, mas como perdeu muitas chances, aquele 1-0 magrinho até o fim da segunda etapa, quando o Bruno Henrique fechou ali no 2-0, deixou um tanto quanto o Maracanã ansioso aqui, apreensivo em relação à partida. Mas dá aquela tranquilidade breve do morador, hein, Jailson? Dá aquela tranquilidade bem passageira, talvez, porque o Flamengo tem pela frente esse confronto com o Cruzeiro, quarta, 21h30, Mineirão, o início de disputa das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. Quem sabe para ter o Alexandre de volta, ficou fora ontem porque tem dores na panturrilha, ele fez até exame, não teve lesão detectada, mas ainda estava com dores e ficou fora da partida, tem tempo para se recuperar, quem sabe até quarta-feira. O Ayrton Lucas jogou, fez até uma boa atuação ontem, e o Luiz Araújo pode voltar depois, enfim, de ter levado aquela traulitada contra o Olímpia num amistoso. Ainda não jogou nesse pós-Copa oficialmente, porque tá com um probleminha ali no joelho. Então o Flamengo tem esses jogadores, o Vitão lesionado fica fora, né, por mais um tempinho, o Cebolinha tinha gripe, talvez volte. Então são alguns desfalques que o Flamengo teve ontem, tentando se remontar um pouco. Mas teve o Paquetá de volta para essa partida ontem aqui no Maracanã. O Paquetá entrou no segundo tempo, atuou até bem, enfim, mostrou mais desenvoltura, foi preparado bastante tempo aí depois da Copa para voltar completamente inteiro, e o Flamengo voltou melhor. Essa questão de volta de jogadores foi bem comemorada pelo Leonardo Jardim. Ontem, na coletiva de imprensa, falou um pouco sobre isso, sobre ter os jogadores de volta, sobre conseguir treinar com todos eles, algo que não aconteceu durante a Copa do Mundo. E ele falou um pouquinho sobre como foi bater o Vitória, a sensação e as tranquilidades. Vamos ouvir o Leonardo Jardim. O que nós fizemos hoje, já fizemos em alguns momentos, deixamos de o fazer agora no interregno da Copa do Mundo, porque, como já vos disse, o grupo não estava todo junto, a gente andava com os jogadores já há algum tempo sem treinar juntos. Em relação às outras coisas, acredito que é normal quando os resultados não vêm. Por exemplo, eu vou-vos dizer uma coisa muito simples, vocês sabem, aquelas pessoas que me criticam, eu quando cheguei aqui em fevereiro fiz uma análise
das críticas que tinha o Filipe Luís. Eram os mesmos que rasgavam um treinador que foi campeão, não a Liga dos Campeões, mas é Libertadores, Taça, no ano anterior, Supercopa, não sei o quê. E eram os mesmos. Por isso o futebol é este, meus amigos. Não ganha, tem que estar sujeito a crítica, ainda mais no Flamengo, não é? Se a história é assim o diz. Por isso, quem está nesta posição, se não está à espera de críticas, é melhor mudar de trabalho e de profissão. Tá, então, Leonardo Jardim estava até tranquilo em relação a críticas e tudo mais, e que bom que as coisas estão funcionando assim, né? Se critica quando é necessário e se elogia quando também é válido. Então é assim que acontece, o Leonardo Jardim está sabendo, não tem crítica o tempo todo, nem elogio o tempo todo no Flamengo. Pesa bastante nesse sentido. Ele ontem até falou um pouquinho, abordou ali, estava bem humorado, falou sobre a questão das insatisfações de jogadores que até a gente noticiava com o modelo de jogo dele. Ele falou, é natural, tem gente que quer jogar de um jeito, gente que quer jogar de outro, nem todo mundo joga, mas, aí ele brincou antes de se despedir da coletiva, mas no fim muda os jogadores e no fim ficam jogando quase sempre os mesmos. Então ainda fez aquela brincadeirinha no final. Leonardo Jardim estava um pouco mais leve ontem, mas a chapa já esquenta de novo. Quarta-feira, Mineirão, 21h30, teve treino hoje pela manhã, amanhã vai ter um treinamento e aí a delegação segue para Belo Horizonte, porque não tem mais respiro, é uma atrás do outra. Encostou um pouquinho no Palmeiras? É verdade. Tem um jogo a menos? Também é verdade. Mas tem um mata-mata pela frente aí que pode facilitar ou dificultar de vez a vida do Flamengo em 2026. Natasha. Pedro, obrigada por todas as informações, um ótimo trabalho para você. Como ele disse, Jailson, poderia ter sido uma vitória mais fácil, mas foi uma vitória para cima do Vitória, 2-0, se aproxima do Palmeiras. A gente falava desse Flamengo também, que não vinha bem na pós-Copa do Mundo, teve a semana de Copa do Brasil para poder se reestruturar e agora teve essa vitória, que é uma vitória que faz bem, trouxe os 3 pontos para casa, mas tem também esse confronto da Libertadores, que dependendo do resultado pode dificultar a vida e chamar muita atenção do torcedor. Esse ponto é bastante importante, né? Porque o Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil pelo próprio Vitória e aí tem um peso gigantesco esse duelo com o Cruzeiro, né? E aí tem diversas questões. O Leonardo Jardim, que estava no Cruzeiro e depois no final das contas foi pro Flamengo. O Gerson, que era um dos grandes jogadores do Flamengo, saiu e depois foi contratado pelo Cruzeiro. Do lado cruzeirense a mesma coisa, essa questão de rivalidade, né, em relação ao Flamengo, essa crescente com o Arthur Jorge nesse ano, que surpreendendo para mim, né, um total de 0 pessoas, porque com o Arthur Jorge, o trabalho do Arthur Jorge, ele é muito convincente, é muito bom treinador. Então assim, a vitória de ontem fica naquela do seguinte, tá bom, ganhou, tudo bem que Vitória tinha conseguido a classificação, uma remontada espetacular contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, mas era o Flamengo dentro de casa, o Maracanã abarrotado, e o Palmeiras já tinha perdido ponto em casa. Então tinha ali uma certa pressão de não tem como negociar essa vitória. Tem que ganhar, né, do rubro-negro baiano para sim diminuir a distância para o Palmeiras. E foi isso que aconteceu. Conseguiu diminuir a distância ali para 6 pontos, um golaço do Pulgar que ajuda a destravar o jogo, né? Porque muitas vezes esse time do Flamengo também, assim como o Palmeiras, tem dificuldade quando a equipe adversária baixa um pouco as linhas e você não consegue fazer um gol no início para destravar. E aí as equipes adversárias vão continuar com um pouco mais recuada, né, para dar essa dificuldade. Mas o primeiro tempo do Arrascaeta, impressionante. O retorno, né, do Arrascaeta agora, de fato, conseguindo jogar bem. O Flamengo teve essa defesaça do Lucas Arcanjo no chute do Léo Pereira. E depois o Paquetá, né? Aí você tira... É difícil, né, para as outras equipes. Que aí você tira do banco o Paquetá para entrar no lugar do Arrascaeta e depois o Bruno Henrique para entrar também no decorrer da partida. E aí o Carrascal consegue achar o Bruno Henrique, que faz um gol em bela jogada individual. Então, assim, foi o uso ali do elenco e a coletiva do Leonardo Jardim ontem foi muito interessante. Ele pegou, né, bastante no ponto de treinamento. Ele não tinha conseguido treinar os jogadores, porque muitos deles ficaram fora, né, durante a Copa do Mundo toda. E agora ele falou, né, vocês não acreditam em treinamento, vocês acham que é só colocar lá para jogar. O treino faz diferença e faz muita diferença. A verdade é que, beleza, venceu, mas se for eliminado para o Cruzeiro,
esquece. Aí já é crise. Ô, Donk, quando a gente pensa em relação a esse confronto contra o Cruzeiro, não só pelo adversário, mas também, é claro, pelo adversário, ainda assim preocupa o Flamengo pelo futebol que vem apresentando nessas últimas partidas? Eu acho que preocupa pelo fato de ser o Cruzeiro o adversário, porque o Flamengo, para mim, é favorito, tem que ser considerado como tal pelo elenco que tem, atual campeão, mas não é nenhuma zebra o Cruzeiro eventualmente se classificar. Um confronto que acabou ficando muito pesado para essa oitava de final. Fato é que um candidato ao título vai se despedir numa fase tão cedo como as oitavas de final. Sobre o desempenho do Flamengo, acho que teve uma resposta, Nath, assim, até bem do que você me perguntou. Nos últimos jogos ali contra o São Paulo, contra o Inter, acho que você poderia ter pontos de questionamento em relação à atuação. E aí a resposta do Leonardo Jardim em relação ao treinamento, ela foi dada no campo. Porque pra mim, o jogo ficou em aberto porque estava 1-0 até os 35 do segundo tempo. E aí, uma bola, um lance, você pode empatar, mas foi um domínio total do Flamengo. E o que me chamou a atenção desse domínio era como o Flamengo recuperava rápido a bola já no campo de ataque. O Vitória foi sufocado. No primeiro tempo, o Flamengo teve 11 recuperações de bola no campo de ataque. O Vitória teve 2. Então, assim, o Flamengo toda hora já perdia a bola, uma finalização bloqueada, rapidamente já recuperava e tinha outra situação. Então, foi uma atuação muito boa. Eu gostei do que eu vi pensando nos 11 dias de descanso, de treinamento que o Flamengo teve. Eu acho que isso aumenta o moral, não só pela questão da tabela, que é importante do Campeonato Brasileiro ainda quando você tem essa desvantagem, mas também de dar uma resposta em relação às últimas atuações. E acho que o Flamengo conseguiu isso para esse jogo pesado. Está em aberto, acho que o Flamengo é favorito, mas perfeitamente pode acontecer de uma eventual eliminação e aí seria um cenário pesado, né? Tendo em vista já não ter a Copa do Brasil, mas eu acho que essa atuação foi importante, não só pela situação da tabela do Campeonato Brasileiro, mas também para dar ainda mais confiança para esse duelo tão pesado contra o... Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo, então agora é a preparação do Mengão para a partida contra o Cruzeiro. O Flamengo vai ter mudança na escalação, a gente viu aí, provavelmente a volta do Alexandro. E vamos acompanhar o treinamento do Flamengo, toda a preparação do Mengão. É uma partida importantíssima para o Flamengo. O Mengão não pode vacilar nessa partida contra o Cruzeiro. Tem que ir para cima, tem que buscar o resultado lá no Mineirão. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.